Se você tá preso ou presa num relacionamento que te machuca, você já se perguntou por quê? Eu vou te contar, olha. Não é o amor que te prende nisso, mas sim a dependência emocional. Muitas vezes você sente que precisa dessa pessoa para você se sentir completo, e isso te coloca em uma posição de submissão. Esse padrão não surgiu do nada, eu vou explicar para você nesse vídeo tudo o que acontece, tá? Ele foi aprendido ao longo da sua vida. E talvez na infância você tenha sido condicionado ou condicionada a acreditar que o seu valor depende do reconhecimento do outro. Então, mesmo quando o relacionamento se torna doloroso, você continua ali. Por quê? Porque lá no fundo você sente que precisa provar que é digno ou digna de amor. E aqui entra um problema muito sério, olha só. Essa dependência cria uma espécie de cegueira emocional. Então você acaba ignorando os sinais de que algo está bem errado, porque no fundo você teme a solidão mais do que qualquer coisa. Você já reparou, olha só, você já reparou como que mesmo em momentos de grande sofrimento você encontra justificativa para continuar onde você está? Então, e aí você vem com as justificativas. Ele não é assim o tempo todo, ou ela, né? Ela não é assim o tempo todo. Se eu melhorar, talvez ele ou ela mude. Eu já investi tanto tempo, seria um desperdício sair agora. Então, essas desculpas, e podem existir outras, aí são armadilhas psicológicas que te mantêm presa. Você não percebe, mas você está tentando validar um relacionamento que já não te faz bem. E eu tenho uma outra observação sobre isso. Se você está em um relacionamento destrutivo e continua nele, é preciso enfrentar um fato incômodo. Você está se deixando ser vítima dessa situação. Sim, é isso mesmo. Eu sei que é difícil admitir isso e que você pode até pensar, nossa, nada a ver o que ela está falando, mas pensa, olha só aqui comigo. Você pode estar sofrendo, pode ter medo do que vem depois, pode até ter uma lista de razões justificando por que ainda está nessa relação, mas no final das contas, a decisão de continuar ou sair é sua. Você é responsável por isso. E eu vou te contar uma coisa, essa responsabilidade é algo que a gente foge porque implica encarar a verdade de frente. Sim, é isso mesmo. Aqui está o que acontece, olha só, relacionamentos são uma estrutura fundamental na nossa vida, certo? Eles podem nos fortalecer ou nos destruir. Se você tolera uma relação que te enfraquece, você está permitindo que isso aconteça. Está abrindo mão da sua integridade, da sua autoestima e da sua capacidade de crescer. E o que acontece quando você se diminui para caber num relacionamento? Você se torna menor do que poderia ser. Entendeu? Você compromete a sua própria evolução porque tem medo de agir. E aqui vem uma pergunta crucial em relação a isso. Por que você está aceitando menos do que merece? Pensa no seu senso de merecimento, então. Você pode achar que o problema é o outro, que ele é tóxico, manipulador, ou ela, né? Cruel. Mas a pergunta mais importante é por que você permite que ele ou ela continue agindo assim? Muitas vezes a resposta é o medo. Sim, medo de ficar sozinho ou sozinha, medo de não ser amado, medo de que a decisão de sair seja um erro. Mas a verdade é que a única forma de resolver isso é enfrentar esse medo e estabelecer um padrão mínimo de respeito e reciprocidade. Se o outro não pode atender a esse padrão, você precisa ir embora. E não, isso não é egoísmo, isso é maturidade e responsabilidade. Vocês que acompanham os vídeos aqui sabem que eu sempre falo sobre responsabilidade. Você não pode salvar ninguém às custas da sua própria saúde mental. E agora eu trago uma terceira observação a respeito do tema desse vídeo de hoje, das razões pelas quais algumas pessoas permanecem em relacionamentos destrutivos. E essa observação diz sobre a cultura, porque a cultura atual destruiu a capacidade das pessoas de tomarem decisões firmes. Já percebeu isso? Começa a observar o seu dia a dia para você começar a captar isso. Antigamente, um homem e uma mulher tinham um senso de dever,
de honra, de hierarquia, de propósito. E hoje a sociedade relativizou tudo. Você não sabe mais o que é certo e o que é errado. Você vive num mundo onde a fraqueza emocional foi normalizada. Você percebe isso? Então, mesmo quando alguém te trata mal, você fica, se perguntando: nossa, mas será que não sou eu o problema? Será que eu não deveria tentar ali um pouquinho mais? Então, esse é um pensamento que foi enfiado na sua cabeça desde cedo, desde sempre. E o resultado qual foi? Olha ao seu redor, olha as pessoas, a sociedade. Gerações inteiras de pessoas emocionalmente fracas, incapazes de dizer basta, de colocar um limite, de dizer não, isso não pode, isso eu não quero, isso eu não aceito. Agora, presta atenção no que eu vou dizer para você. Um relacionamento destrutivo não pode ser resolvido apenas com boas intenções. Vou explicar melhor. Às vezes é preciso força, é preciso coragem. Mas a cultura moderna demoniza a firmeza de caráter. Ela faz você acreditar que ser duro, ser inflexível é um defeito. Você não pode ser assim. Então você aceita o sofrimento como se fosse parte do jogo. Tá ali. Você quer consertar o que não tem conserto porque você não suporta a ideia do fracasso. Mas aqui vai uma verdade bem incômoda, mas que eu vou falar. Manter um relacionamento falido não é prova de força, é prova de covardia. Exatamente isso. Você tem medo de agir. Tem medo de assumir que errou, medo de enfrentar o desconhecido. Não precisa nem comentar aqui. Se quiser pode até comentar, mas olha aí para dentro de você. Você reconhece isso? Você conhece pessoas? Você vê isso nas pessoas? Se quiser pode comentar aqui, senão simplesmente guarda aí para você, mas pense sobre isso. E o que fazer diante de tudo isso? Antes de qualquer coisa, você precisa entender que um relacionamento não pode ser um campo de batalha emocional. Não é para isso que relacionamento serve. Você precisa parar de se perguntar se o outro ainda gosta de você e começar a se perguntar: eu gosto de mim nessa relação? A resposta honesta para essa pergunta muda tudo. Então, responde com muita sinceridade para você. Segunda coisa, é essencial resgatar a sua identidade fora dessa relação. Quem é você sem essa pessoa? O que te faz feliz? Você precisa começar a se fortalecer emocionalmente antes de tomar qualquer decisão. E isso envolve terapia, psicoterapia, apoio de amigos e principalmente o entendimento de que o amor verdadeiro não te coloca em uma posição de constante sofrimento. A partir do momento em que uma relação te suga mais do que te nutre, ela deixou de ser saudável e é a sua responsabilidade sair dela. Outra coisa que você deve fazer: para de mentir para si mesmo. Você sabe que essa relação está te destruindo. Então, o primeiro passo é admitir isso sem ficar dando desculpas. O segundo passo é você se perguntar: qual é a minha responsabilidade aqui? Qual é a minha responsabilidade pelo que está acontecendo comigo? Eu estou sendo fraca ou fraco? Eu estou me colocando nessa posição de vítima? Se a resposta for sim, você precisa mudar a sua abordagem. Você não pode continuar aceitando menos do que você merece. Então, se você não consegue enxergar tudo isso, por isso que eu falei, busque a terapia. Se o relacionamento não te fortalece, ele está te destruindo. E cabe a você interromper esse processo antes que seja tarde demais. E aqui nós vamos para mais uma orientação do que você deve fazer: recuperar o seu senso de valor próprio. Quem foi que te convenceu de que você precisa aceitar o inaceitável? Para pensar sobre isso. Você foi condicionado ou condicionado a ser fraco. E agora você precisa reverter esse processo. Depois disso, depois de se autoconscientizar sobre isso, o segundo passo é entender que existe uma hierarquia de valores. Ou você prioriza sua integridade, ou você aceita ser esmagada e esmagado por uma relação que te destrói. Então existe hierarquia e é importante. E por fim, você precisa agir. Não existe libertação sem ação. Percebe isso? Decida o que você quer para sua vida e vá atrás disso sem olhar para trás. Quem quer a mudança de verdade não fica esperando permissão para agir.
claro que se no decorrer desse vídeo da nossa conversa aqui você percebe tudo isso, você está começando a entender o que está acontecendo com você, só que você percebe também que tá confuso ainda ou não consegue sair disso sozinho, não consegue fazer toda essa reflexão, esse raciocínio sozinho ou sozinha, busque ajuda profissional. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!